Você já se perguntou o que está oculto nas areias do tempo? Os mistérios do Antigo Egito continuam a fascinar e intrigar, mas nem tudo é tão glorioso quanto as pirâmides. Prepare-se para mergulhar nos segredos sujos do Antigo Egito que poucos ousam revelar. Bem-vindos aos Superfatos. Hoje vamos desvendar alguns segredos obscuros e pouco conhecidos do Antigo Egito. Vamos começar. A misteriosa morte de Tutancâmon. O jovem faraó Tutancâmon morreu aos 19 anos, mas as circunstâncias de sua morte permaneceram um mistério. Foi um acidente, uma doença ou um assassinato? Os exames modernos revelam sinais de fraturas e malformações genéticas, levantando suspeitas de um possível golpe de Estado. Os experimentos cirúrgicos. Os antigos egípcios eram mestres da medicina, mas nem todos os tratamentos eram benevolentes. Arqueólogos encontraram evidências de trepanação e amputações rudimentares, algumas vezes realizadas em prisioneiros. Os pacientes muitas vezes não sobreviviam, tornando-se cobaias de experimentos cruzeiros. Há evidências de que prisioneiros de guerra e escravos foram submetidos a esses procedimentos como forma de experimento. Os médicos egípcios aproveitaram esses indivíduos para testar suas habilidades e técnicas cirúrgicas, tratando-os como objetos de estudo em vez de pacientes. As maldições das tumbas. As tumbas dos faraós eram protegidas por maldições ocultas, assustando exploradores e ladrões com promessas de destruição e morte. Embora muitos acreditem que essas maldições sejam meras superstições, há relatos perturbadores de doenças misteriosas e mortes súbitas que ocorrem após a abertura de certas tumbas. Um exemplo notório é o caso da tumba de Tutancâmon. Após a abertura da tumba em 1922 pelo arqueólogo Howard Carter, várias pessoas ligadas à expedição, incluindo Lord Carnarvon, o patrocinador financeiro e membros da equipe, morreram de maneiras estranhas e repentinas. Carnarvon, por exemplo, morreu de uma infecção bacteriana causada por um corte de mosquito, enquanto outros sofriam de doenças inexplicáveis ou acidentes fatais. Quais serão as verdadeiras origens dessas maldições? O culto dos mortos. Os antigos egípcios realizavam rituais complexos para honrar os mortos, mas nem sempre era por respeito. Os corpos eram usados em práticas macabras, como necromancia e rituais ocultos. Esses atos sombrios eram reservados para os sacerdotes mais sinistros e retidos longe dos olhos do público. A prática da necromancia, ou comunicação com os mortos, era uma das mais temidas e controversas. Acreditava-se que os sacerdotes poderiam invocar as almas dos falecidos para obter conhecimento ou poder. Os estranhos hábitos alimentares. A dieta egípcia incluía alimentos saudáveis, mas registros revelam o consumo de iguarias exóticas e às vezes nojentas como escaravelhos, ratos e até carne humana em casos extremos. Festas extravagantes da elite muitas vezes misturavam luxo e grotesco, expondo um lado obscuro dos banquetes reais. Embora os egípcios fossem conhecidos por sua culinária diversificada e nutritiva, havia também um fascínio mórbido por alimentos considerados exóticos e, por vezes, repugnantes. Os escaravelhos, por exemplo, eram uma iguaria apreciada pela sua crocância e sabor único, sendo consumidos em festas extravagantes como símbolo de status e luxo. Além disso, os registros históricos mencionam o consumo de ratos em alguns momentos, especialmente durante períodos de escassez ou em áreas menos privilegiadas da sociedade. Embora possa parecer chocante para os padrões modernos, para os egípcios, esses animais muitas vezes eram vistos como fontes alternativas de proteína. Escravidão brutal. Esqueça os filmes de Hollywood. A construção das pirâmides e templos envolve a exploração brutal de escravos, cujas vidas foram sacrificadas sem piedade em nome dos deuses e dos faraós. As condições eram desumanas, com muitos trabalhadores morrendo de exaustão, suas histórias esquecidas sob as pedras colossais. Contrariando a imagem romântica muitas vezes retratada na mídia, a construção dos monumentos egípcios foi um empreendimento impulsionado pela força brutal e pela opressão. Milhares de trabalhadores, muitos dos quais escravos capturados em guerras ou subjugados por dívidas, foram obrigados a trabalhar até a exaustão sob o sol escaldante do deserto. As condições de trabalho eram desumanas, com pouca ou nenhuma consideração pela segurança ou bem-estar dos trabalhadores. Eles foram submetidos a longas horas de trabalho extenuante, muitas vezes sem descanso adequado ou alimentação suficiente. O segredo dos perfumes. A perfumaria no Antigo Egito não era apenas uma questão de vaidade, mas também uma parte essencial da vida cotidiana e dos rituais religiosos.
Os egípcios acreditavam que os perfumes não só melhoravam sua aparência, mas também conectavam suas almas aos deuses e protegiam-nos de doenças e espíritos malignos. No entanto, por trás da fachada de luxo e exotismo, havia um lado sombrio da indústria do perfume. Muitos dos ingredientes usados na fabricação dos perfumes vinham de fontes inesperadas e até mesmo repulsivas. A gordura de animais como gatos e crocodilos eram frequentemente utilizados como base para óleos perfumados, enquanto excrementos de animais eram usados para criar aromas específicos. Apesar de suas origens pouco casualmente, os perfumes egípcios conquistaram fama e prestígio em todo o mundo antigo, sendo procurados por reis, nobres e comerciantes de todas as partes. Eles se tornaram símbolos de status e poder. As punições severas. O Egito Antigo tinha um sistema legal rígido. As punições incluíam mutilações, tortura e execuções públicas. Justiça ou crueldade desenfreada. As penas eram aplicadas com extrema severidade, muitas vezes para servir de exemplo e manter o controle através do medo. Mutilações, como amputações de membros ou marcas corporais, eram comuns para crimes graves, como roubo ou traição. A tortura era usada para extrair confissões ou punir aqueles que desafiavam a autoridade do faraó ou dos sacerdotes. E as execuções públicas eram um espetáculo macabro, projetado para incutir medo na população e fortalecer a autoridade do Estado. Nem mesmo os mais poderosos eram imunes às punições. Os nobres e até mesmo os faraós podiam ser submetidos a castigos severos se desafiassem as leis ou ameaçassem a estabilidade do reino. As poções venenosas. Os egípcios eram mestres na criação de venenos. Os líderes usavam essas poções para eliminar rivais de forma silenciosa e eficiente. As receitas eram transmitidas secretamente entre gerações, cada uma mais letal que a outra. Nos corredores sombrios dos palácios e templos do Antigo Egito, os segredos da alquimia venenosa eram guardados com zelo. Os egípcios desenvolveram uma variedade de substâncias tóxicas, capazes de causar morte rápida e sem deixar rastros. Desde ervas venenosas até produtos químicos corrosivos, cada ingrediente foi escolhido com precisão para garantir o máximo de eficácia. Os amores proibidos. Relações incestuosas eram comuns entre a realeza para manter a linhagem pura, mas essas práticas muitas vezes levavam a tragédias e doenças genéticas. Faraós deformados e herdeiros fracos eram o preço pago por essas tradições. No entanto, essas uniões proibidas frequentemente resultaram em tragédias e consequências devastadoras. A consanguinidade aumentou significativamente o risco de doenças genéticas e deformidades entre os descendentes. Faraós nasceram com deformidades físicas ou mentais, enquanto herdeiros fracos e doentes eram comuns entre gerações sucessivas. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ficado tão intrigado quanto eu com tantas revelações. Te espero nos próximos vídeos.